Pronto, pessoal. A partir de agora, então, a aula está sendo gravada, tá? Hoje é dia 5 de abril de 2021. É uma segunda-feira à noite. A matéria é cálculo diferencial integral de duas ou mais variáveis, ok? Bom, pessoal, vai entrar ainda alguns alunos, é bom que a gente já vai começar. Bom, nós tivemos aí, na semana passada, feriado antecipado, né? Então, não tivemos aula na semana anterior. Eu também tinha deixado uma atividade para ser entregue. Deixei a atividade a ser entregue, né? Me entregaram, os alunos passaram a atividade, eu recebi, né? Está lá bonitinho, armazenado lá. Ainda não corrigi. Vou ser bem claro com vocês, aproveitei o feriado como feriado, realmente. Então, vamos começar a trabalhar agora, de novo, né? Tá cheio de idas e vindas, esse negócio aí de cenário novo aí, mas vamos lá. Bom, pessoal, é assim. Hoje, a gente vai dar sequência no conteúdo. Nós estamos falando de derivadas parciais, né? Então, a gente vai dar sequência em derivadas. Semana que vem, pessoal, dia 12, eu vou avisar de novo no final da aula, mas não saio antes do fim, pois eu tenho recomendações. Nós vamos fazer prova na semana que vem, tá? Semana que vem eu devo aplicar prova. A gente vai ter uma provinha na semana que vem. Quero finalizar o primeiro bimestre com uma avaliação, tá? Então, será uma prova que será dada na segunda-feira que vem, ok? Vou falar sobre ela daqui a pouquinho, porque, segundo me consta lá na lista de alunos, eu recebi 65 trabalhos, né? Então, quer dizer que tem 65 alunos nessa turma. Apesar que 50 e poucos assistem a aula frequentemente. Agora a gente está com 24 alunos na sala, não deve entrar muita gente ainda. Por isso que eu não vou falar sobre a avaliação mais para o fim da aula. Mas semana que vem é a avaliação oficial, tá? Minha, professor de cálculo. Eu vou passar uma provinha, já vou adiantando que vai ficar postada no sistema, na segunda, da meia-noite de segunda até as 23h59 da mesma segunda. Então, quer dizer, não vou dar aula. Você pode utilizar, por exemplo, o momento da aula da semana que vem para fazer a prova. É estranho o EAD, né? Porque, mas vai estar disponível o dia inteiro e à noite vai ter aula? Não, porque eu sei que tem aluno que realmente só tem o horário da aula para poder estudar. Então, o horário da aula será o horário de prova. Apesar que a prova vai estar disponível o dia todo, até as 23h59, tá? Mas, em todo caso, eu vou falar disso mais para o final da aula. Hoje eu vou encerrar esse conteúdo do primeiro bimestre, quer dizer, até onde vai cair na nossa avaliação. Beleza? Então, vamos lá. Agora o pessoal está entrando, então vamos continuar o conteúdo. Eu vou alternar nossa tela aqui para a lousa, tá? Só antes de alternar, deixa eu só abrir aqui a tela com a nossa apostila, né? É bom que eu faça uma menção dela durante o novo conteúdo, tá? Pronto, já abri para mim aqui, né? Mas, em todo caso, vamos lá. Vou alternar aqui para o modo lousa, uma janela, pronto. Compartilhado é o modo lousa. Bom, ainda vai entrar muita gente. Deixa eu voltar aqui de novo. Lousa, pronto. Bom, pessoal, é assim. Na semana passada, eu comecei a falar de derivadas parciais, né? E falei que notação de derivadas parciais, elas podem, a gente pode utilizar aí duas maneiras de escrever a derivada, né? Por exemplo, se você tem uma função qualquer, uma função, deixa eu só aqui fechando aqui, pronto, está entrando muita gente agora, né? Eu falei que a gente pode usar a derivada, por exemplo, se eu tiver uma função f,
uma f de x em y, você pode usar as notações derivada da f em relação à derivada de x, né? E também pode utilizar derivada da f em relação a y. Então, uma derivada de duas variáveis dão dois resultados possíveis, né? Duas soluções possíveis. Essa é uma notação válida. A outra notação é essa daqui, f em x e f em y, tá? Então, ou você utiliza essa notação ou essa, né? Então, tá aqui, ou essa notação ou essa. É um x subscrito ou um y subscrito, ok? Então, são notações válidas. Falei sobre derivada, né? Então, derivada, por exemplo, de uma função, vou colocar aqui só para retomar, né? Exemplo 1, uma derivada de uma função, vamos colocar assim, z igual a x² vezes y ao cubo mais 3x à quarta, a gente tem como fazer dois resultados, né? Primeiro, a derivada da z em relação a x, aonde você vai olhar para x, vai derivar o x, né? E vai copiar tudo que não for x, né? Derivada de x² é 2, então fica 2x, né? 2x. Copia o que estiver multiplicando ou dividindo, tá? E aí, olha para o próximo termo, também tem x, né? Então fica 12x ao cubo. Isso é a derivada de z em relação a x. Mas você tem duas respostas possíveis, né? Derivada de z em relação a y. Então, tá aqui. Você vai derivar o z em relação a y, a mesma coisa, olha para o y, né? Então, você vai olhar para o y, aqui é y ao cubo. Então, dá o tombo no 3, vai ficar 3x² de y ao quadrado, né? Você copia tudo que vai multiplicando o nosso y. É claro que aqui no segundo termo não tem y, então a derivada é zero. Então, nós vimos isso daqui, né? Nós vimos a ideia aí da derivada parcial. Nessa situação aqui, eu tenho nesse exercício, por exemplo, a situação onde a variável é multiplicada por uma letra, né? Ou seja, a segunda variável, que não é a bola da vez, né? Você está derivando em x, a variável é só x. Então, tudo que multiplica o x é copiado junto com o resultado. E você tem aqui, na segunda situação, somente x, você derivou. A mesma coisa quando você deriva y, né? Você deriva só o y, o que você está multiplicando o y, você copia junto. Aqui não tem y, a derivada então é zero. Ok? Nós vimos também situações, na aula anterior, que podem contemplar um produto, né? Então, por exemplo, eu tenho f de x e y, e eu tenho um produto aqui. O produto, por exemplo, assim, ó, eu tenho x² vezes cosseno de xy, né? Ok? Isso aqui é um produto, né? A gente está vendo que é um produto. Quando eu derivo em relação a x, né? Então, se eu derivar essa f em relação primeiro a x, eu sei que é produto porque, ó, eu tenho uma conta de vezes e tenho x dos dois lados, dos dois termos, né? Dos dois lados do produto. X aqui na esquerda e x na direita. Então, é a derivada do primeiro, que é 2x, copio o segundo, que é o cosseno de xy, né? Mais o primeiro, copio o primeiro igualzinho, vezes a derivada do segundo, que seria menos seno de xy, está aqui, né? Menos seno de xy, vezes quem? Vezes a derivada do parâmetro em relação a x, né? Em relação a x, isso aqui vai sobrar o y, ok? Então tá aí. Isso aqui é a regra do produto, né? Ó, esse é o primeiro, esse é o segundo. Derivada do primeiro, 2x, vezes o segundo, que é cosseno de x vezes y, mais o primeiro, que é x², vezes a derivada do segundo, que é a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de xy
vezes a derivada do parâmetro em x, né? Se derivar o x aqui dentro, sobra y. Então, sobra um y lá no final, ok? Essa é a derivada da f em relação a x. E também tenho que fazer a derivada da f em relação a y, ok? Aqui, ó, em relação a y. Se eu for fazer em relação a y, eu vou procurar o y na expressão, né? Só tem y aqui dentro do cosseno. Então, é só a derivada do cosseno, do x não. Então, não é a regra do produto, só tem y de um lado do produto. Então, eu vou copiar aquilo que tiver lá multiplicando a função que é o cosseno, né? Então, eu vou copiar o x quadrado. Vou derivar o cosseno, né? O derivado do cosseno é menos seno. Então, vai dar menos, eu vou colocar o menos aqui na frente, tá? Menos seno de x e y, vezes a derivada do parâmetro, né? A derivada do cosseno de u é menos seno de u vezes a derivada de u. Ou seja, a derivada do que está aqui dentro em relação a y. Se derivar y, dá 1, sobra x. Não ficou x, né? É claro que isso aqui dá para reajustar, né? Então, você vai ter que isso aqui é igual a menos x ao cubo, porque dá para multiplicar x por x, né? Vezes seno de xy. Aqui, né? Então, tá aí feito a derivada da função, né? df dy, ok? Então, isso nós vimos na última semana de aula, ok? Então, só para mostrar que é tranquilo, no último passo, Rebeca, é que assim, ó, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu derivei, né, a f em relação a y. Então, olhando para cá, o y é dentro do cosseno. Então, derivando o cosseno, dá menos seno. Mas o x quadrado está aqui na frente. Ele não é y, né? Só copiei, ó, x quadrado. O menos, que era o menos aqui, eu coloquei na frente aqui. Menos x quadrado vezes o seno de xy vezes a derivada do parâmetro, né? A derivada do cosseno é menos seno, mas tem que multiplicar pela derivada do parâmetro. Derivando o y aqui dentro, só sobra o x. Então, tá aqui, vezes x. Dá para multiplicar esse x por esse, né? Fica menos x ao cubo. Tá? Não entra, o y não entra produto, tá? Porque o y só tem de um lado do vezes, né? O x, sim. O x é a regra do produto. Tá? Vou só admitir alguns alunos que estão entrando aqui. Voltei. Ó, o x, sim, é só a regra. Aqui tem no x a regra do produto. Por quê? Porque você tem um produto e tem o x dos dois lados do produto. Então, primeiro, segundo, né? Aí sim você faz a derivada do primeiro, né, que deu 2x, vezes o segundo, igualzinho, mais o primeiro, igualzinho, vezes a derivada do segundo, em relação a x, né? Derivada do cosseno dá menos seno. Copio o parâmetro, multiplicando pela derivada do parâmetro. Derivada de x é 1, sobra y. Aí sim, deu regra do produto. Agora, para y, não. Ó, y, a função só tem y no cosseno, né? Não é produto. Então, por isso que não é produto, tá? Copia tudo que estiver multiplicando o cosseno. Copiei o x quadrado, derivei o cosseno, deu menos seno. Já coloquei o menos na frente. Então, vai dar menos seno de xy vezes a derivada do parâmetro. Em y, derivar y, sobra x, tá? E aí, eu coloquei do lado aqui. Beleza? Então, esse cara aqui é um exemplo daqueles que fizemos na aula anterior. Então, é assim que a gente faz a derivada. Uma possibilidade, pessoal, é cair em mais de duas variáveis, né? Pode acontecer, às vezes, de cair em mais de duas variáveis. Nesse caso, a gente não é o nosso foco, mas eu vou mostrar como é que faz, né? Só para a gente ter certeza. Vamos pensar assim. Eu tenho uma função que é w, isso aqui é igual a 3xy vezes z, mais 3x vezes z, mais, vamos colocar assim, quadrado, quinta, terno, segunda, mais, vamos colocar no último aqui,
5y² vezes z ao quadrado. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui, porque senão não vai sair. Z ao quadrado. Então, tá aqui. O que acontece aqui? Aqui, você tem W, que depende de x, y e z. Então, é uma função de 3 variáveis, né? Então, quantas respostas nós vamos ter? Nós vamos ter 3, né? Nós vamos ter a derivada do W, a derivada de W em relação a x, aqui. Vamos ter a derivada do W em relação a y, e vamos ter também a derivada do W, em relação a z. Então, serão 3 resultados. Por quê? Porque a função depende de 3 variáveis. Então, vamos pensar primeiro em relação a x. Ó. Derivada de W em relação a x. Se eu olhar bem, vou procurar o x, né? Onde está o x aqui? Ó? 3x² vezes y à quinta vezes z. Ora, eu só vou derivar o x, né? Então, vai dar o tombo no 2 do x, vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, fica 6x e copia tudo que está multiplicando. Ó. Y à quinta vezes z. Tá? Mais, vou procurar aqui o x. Ó. Tem x aqui, ó. 3x³ vezes z ao quadrado. Dá o tombo no 3, 3 vezes 3 dá 9. Então, vai ficar 9x² vezes z ao quadrado. Ok? Mais. Agora, olhando o terceiro termo, tem x? Não. Se não tem x, então não tem como derivar x, né? A derivada aqui dá 0. Então, não precisa colocar nada. Acaba aqui. Beleza? Agora, eu vou derivar y. Na segunda derivada, ó, derivar w, que é a variável, né? Em relação a y. Y tem no primeiro termo? Tem, ó, y à quinta. Então, vou dar o tombo nesse 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Vai dar 15. Vou copiar tudo que estiver multiplicando o y. Então, x² vezes o y. Tira 1 lá em cima do 5, fica 4, né? Vezes z. Pronto, derivei o primeiro termo, ó. Deu tombo no 5 e tirei 1 aqui, ó. Ficou 4. Copiei todo mundo que estava multiplicando. Agora mais. Segundo termo, tem y? Não tem y. Então, se não tem y, a derivada é 0, tá? Terceiro tem y², né? Dá o tombo no 2, 2 vezes 5 vai dar 10. 10y vezes z ao quadrado. Pronto, pessoal, está feito aqui da derivada, né? O seu w em relação a y. Agora, eu vou derivar o z, né? Derivada de w em relação à variável z. No primeiro termo, tem z? Tem, ó, um z bem aqui, ó. E a derivada de z dá 1, né? Derivada do z dá 1. Então, eu copio. Tudo que estiver multiplicando. 3x² vezes y à quinta. Vezes 1, mas vezes 1 não precisa colocar, né? Vezes 1 aqui, né? Agora, esse segundo termo tem z? Tem. E z ao quadrado, né? Dá o tombo no 2 do z, 2 vezes 3 vai dar 6. 6x³ vezes z. Tirar 1 em cima fica z, né? Mais. O próximo também tem z, ó, z ao quadrado. Dá o tombo no 2, né? 2 vezes 5 vai dar 10. 10y² vezes z. Tá aí, pessoal. Então, isso é para mostrar que, dependendo da quantidade de variáveis que você tiver, você vai ter um certo número de resultados, né? Então, 3 variáveis, 3 respostas, ok? Beleza? Lembraram aí? Isso aqui é assunto da semana passada, né? Semana passada não, né? Da última aula, ok? Então, a gente já pode agora ir para um outro tema, tá? Então, vamos para o próximo tópico, que é continuação da matéria, que são as derivadas de ordem superior.
ok? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Isso já é matéria da aula de hoje. Deixa eu puxar aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar assim. Derivadas de ordem superior. Ok? Pronto. Tá aí, ó. Derivadas de ordem superior. O que seriam derivadas de ordem superior? Quando a gente faz uma derivada, por exemplo, como vocês aprenderam no passado. Você tem uma derivada de y, você pode derivar o y e ele ser y'. Então, isso é a derivada primeira, né? Se você derivar de novo, você tem y duas linhas. Se você derivar de novo, y três linhas. Então, ó, essa aqui seria a nossa primitiva, né? Primitiva. Isso aqui é uma derivada de primeira ordem, né? Então, nós temos aí uma derivada de primeira ordem. Depois você tem uma derivada de segunda ordem. E assim sucessivamente, né? A derivada de terceira ordem. Ok? Então, tá aí, ó. Então, essas são as notações que nós utilizamos no passado. São as derivadas. Derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. Então, o que é uma derivada de ordem superior? Essas as derivadas que vão crescendo, né? Então, você tem a derivada de primeira ordem, a partir da primeira ordem são as derivadas de ordem superior, ok? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui só para lembrar o que é uma derivada de ordem superior. O que é uma derivada de ordem superior? É uma derivada além da derivada primeira, ok? Bom, nós aprendemos que a notação válida para uma derivada de uma função f, ó, se eu tiver uma função f, vou colocar aqui uma função f qualquer, uma função, vou colocar aqui embaixo, tá? Se eu te pegar uma função f qualquer, a hora que eu for derivar essa função f, eu posso ter isso aqui, ó. Uma derivada da f em x e uma derivada da f em y. Isso são notações, tá, pessoal? Lembram da notação? A derivada da f em relação a x, eu posso usar simplesmente f em x, tá? Ou eu utilizo essa notação para mostrar que foi derivada a função f em relação a x, ou eu utilizo essa, f em x, derivada da f em x, um x subscrito. E assim eu posso fazer também para y, tá? Então, essa é a derivada primeira, ok? Mas digamos que eu queira derivar de novo, né? Assim, tá, mas eu quero derivar de novo. Então, eu posso pegar essa função aqui e derivar de novo. Se eu pegar esse cara aqui, eu posso derivar a f em x. Mas na hora que eu for derivar essa função f em x, o que eu vou ter que fazer? Já que ela é uma função de duas variáveis, eu vou ter um resultado que é uma f em x derivada em x. E vou ter novamente uma f em x, deixa eu colocar aqui, só arrumar isso aqui, pessoal. Eu vou ter novamente uma derivada da f em x derivada em y. Então, eu vou pegar o resultado da derivada original, da função original, essa derivada primeira, e eu vou derivar ela de novo como? Da mesma maneira. Ela vai ter dois resultados, né? Eu vou pegar esse resultado da derivada em x, vou derivar em x. Vou pegar esse resultado da derivada em x, vou derivar em y. E também tem que fazer a mesma coisa com a função em y, né? A derivada em y. Então, a derivada em y também vai ter uma derivada da f em y em relação a x, e também terá uma derivada da f em y em relação a y. Então, percebam que, ó, a primitiva
que é a função original, ela gera dois resultados de derivada. Se eu for derivar de novo essa função, ela vai me dar cada uma dessas derivadas mais duas. Então, serão 4 resultados. E se eu continuar derivando, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Eu terei aqui 2 resultados, né? Uma f em x, da f em x, e terei uma f da x em y. A mesma coisa aqui, ó, né? Se eu for fazer a derivada aqui, vou ter também a f em x, y em relação a x, a f de x, y em relação a y. E a mesma coisa embaixo. Né? Ó, percebam que isso aqui vai... Na verdade, ele vai inflamando, né? Ó. Então, você vai ter vários resultados. Ó, uma f em y em x em relação a x, uma f em y em x em relação a y, uma f em y em relação a x, uma f em y em relação a y em relação a y. Tá aqui. Então, isso aqui vai crescendo. Ó. A original tem 2 resultados na derivada primeira. Se eu for fazer a derivada segunda, dão 4 resultados. Se eu for fazer uma derivada terceira, dão 8 resultados. E assim sucessivamente. Então, derivadas de ordem superior é a famosa derivada segunda, derivada terceira, derivada quarta e assim por diante. Ok? Pegaram, pessoal, a ideia? Eu vou colocar um exemplo, né? Vou usar o exemplo da apostila mesmo. Não é difícil, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado para que você não se perca. Ó, vou pegar o próprio exemplo que está lá na apostila. Deixa eu só copiar aqui, tá? Ok. Pronto. Ó, vou colocar um exemplo aqui. Aqui. Exemplo número 1. Considerando a função x² seno de y, temos... Então, eu vou copiar a função de novo aqui, ó. F de x, y, igual a x² vezes seno de y. Tá aqui. Então, se eu fosse derivar isso aqui, como é que ficaria a derivada? A derivada primeiro da f em relação a x. Ou eu escrevo isso daqui, né? E derivo, ou simplesmente eu uso o que é mais conveniente, porque vai ficar maior, então eu vou usar f em x, ó. Eu vou ter a f em x, e a f em x, ela vai ser igual à derivada da f em relação a x. 2x vezes seno de y. Está aqui, né? Já fiz a derivada da f em relação a x. Agora, falta o quê? Derivar a f em relação a y. Então, eu vou derivar agora a f em relação a y. Como é que é a derivada da f em relação a y? Olha, a derivada do seno, né? Então, o x² eu vou copiar, porque está multiplicando. Derivada do seno dá cosseno. Cosseno de y. Tá aí. Essa é a derivada primeira. Aí, digamos que eu fale para você assim, então tá. Então, deriva de novo. Faça a derivada segunda. A derivada segunda, você vai ter que derivar primeiro a f. Deixa eu só ajeitar aqui, que desplugou minha mesa. Deixa eu só agilizar aqui, pessoal. Ela apagou. Deixa eu tirar aqui, peraí, só um segundo.
Pessoal, voltou o som? Voltou? Ah, tá. Então é algum problema, não é na mesa, não. É na minha CPU. Ela simplesmente parou de funcionar a mesa e, e também a câmera. Agora a câmera voltou, ok? Deixa eu voltar então, pessoal. Todos estão vendo a lousa? Agora? Sim, né? Sim, né? Estão vendo a lousa. Beleza. Beleza. Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou fazer de novo, porque deu um problema aqui no sistema. Então, ó, tá aqui. Vou explicar de novo, tá? Então, de novo. Eu peguei a função, tá aqui a função, né? E fiz a derivada primeira da função. Então, eu derivei a função em relação a x, deu esse resultado. Derivei a função em relação a y, deu este resultado aqui, ok? Beleza, né? Só que agora eu quero fazer a derivada segunda. Para fazer a derivada segunda, eu tenho que derivar essa função aqui, f em x, duas vezes, porque é uma derivada de duas variáveis, é em x e em y. Então, como é que eu faço? Eu pego o resultado da derivada e vou fazer a derivada da função f, né, a f em x, e vou derivar ela em relação a x. Então, eu coloco aqui a notação, ó. Estou pegando a f em x e estou derivando em relação a x. Isso aqui vai ser igual. Então, vamos lá. Igual. Vou olhar para x, ó. 2x, então a derivada dá 2. 2 seno de y. Pronto. Derivei a minha f em x. Agora, eu vou derivar essa f em x aqui em relação a y. Então, eu tenho que fazer a f em x em relação a y. Então, tá aqui, né? Como é que vai ficar o resultado? Olha, eu vou procurar o y aqui na função f em x. Onde está o y? No seno, né? A derivada de seno dá cosseno. Então, vai ficar 2x vezes cosseno de y. Pronto, pessoal, perceberam? Está aqui, ó. Essa aqui é a derivada primeira, essa aqui é a derivada segunda, da f em x. Estou fazendo a derivada segunda. Só que agora eu também tenho que fazer no outro lado, na f em y. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa f em y e vou derivar ela primeiro em relação a x. Tá? Então, isso aqui vai ser igual. Olhando para x, aqui é x quadrado. Derivada de x quadrado dá 2x. Vezes cosseno de y. Pronto. Fiz a derivada de y em relação a x. Agora, eu vou pegar essa f em y e vou derivar ela em relação a y. Então, eu vou fazer a f em y em relação a y. Então, tá aqui, ó. Né? Como é que eu faço? Ora, eu vou pegar aqui, vou olhar para essa função e procurar o y. O y está aqui. Derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos x ao quadrado vezes seno de y. Tá aqui, pessoal. Pronto. Ó, derivada primeira deu essas duas. Derivada segunda me deu essas outras aqui. Então, quando eu faço a derivada primeira, eu olho para a função original, derivo em x e derivo em y. Quando eu faço a derivada segunda, eu pego esse resultado em x e derivo ele em x e derivo ele em y. A mesma coisa eu faço com outro resultado. Eu derivo a função f em y em relação a x, então vou olhar para isso aqui em relação a x, e vou derivar esse resultado em y em relação a y também. E aí eu faço a segunda derivada. Ok? Pegaram, pessoal? Tranquilo? Pegaram a ideia aí? Conseguiram entender nesse exemplo? Porque na nossa apostila só tem um exemplo, né? Eu vou fazer mais um, porque eu acho que é interessante a gente fazer outro, né? Deixa eu só... vamos lá. Vamos responder as dúvidas. Ali no f em x, vamos olhar aqui. F em x. Não, Mônica, porque é assim, ó. Eu derivei a f em x, então deu 2x e seno de y, ok? Beleza. Agora, eu vou derivar essa f em x em relação a x.
A derivada de 2x é 2. Então, deu 2, copia o resto, seno de y. Ok? Pegou? Beleza. Então, eu fiz essa derivada. Quando eu fui fazer em relação a y, aí eu peguei essa f em x, que é essa aqui, e derivei em relação a esse seno. Né? Copiei o 2x e a derivada do seno deu cosseno. Ok? Pegaram aí, pessoal? Eu vou colocar um exemplo 2, porque isso aí ficou muito curtinho, né? Só tem esse. Vou fazer um 2 aqui. Exemplo 2. Vamos pensar assim. Vamos pegar uma f de xy igual a 3x ao quadrado vezes y ao cubo, mais, vamos colocar assim, pensando numa função melhorzinha, né? 2 seno de xy vezes Euler de x. Tá aí, né? Tá aqui uma função. Por que f em y ficou menos x e o f em x não? É por causa da derivada do... Deixa eu voltar para cá. É por causa da derivada a f em y. Por causa da derivada do cosseno, tá, Jonathan? Ó, aqui eu estou derivando o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Tá aqui, ó. Só trouxe o negativo para frente. Aqui não, né? Aqui do lado esquerdo, eu estou derivando em x, né? E a derivada do x aqui dá 2, né? E a derivada do seno é cosseno positivo. Então, por isso que não dá negativo, tá? Derivada do seno, cosseno positivo. Derivada do cosseno, menos seno. Ok? Tenta fazer sempre usando um formulário, que aí no formulário você não precisa decorar, né? Mas derivada do seno, cosseno positivo. Derivada do cosseno, menos seno. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Já sabendo que eu vou querer fazer uma derivada segunda aqui, você já sabe que vai dar quantos resultados? Meia dúzia, né? Ó, se você contar, ó, a função original, ela deu 3 resultados. Então, dão meia dúzia, né? Você deriva em x, depois deriva em x, em x, em x e y. Que deu 3 de um lado. Mesma coisa quando é o outro lado, ó. Se eu derivar a f em y, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma f em y em x e uma f em y em y. São 3 resultados. Ok? Bom, vamos lá. Vamos pensar nesse cara aqui embaixo, aqui, né? Eu vou tirar, pessoal, um seno, que eu não quero produto agora não, porque eu acho que produto agora não vai ajudar mais, vai atrapalhar mais. Deixa eu tirar aqui. Vou colocar só seno de y. Pronto, tá aí, né? Então, como é que a gente faz agora? Primeiro, você vai derivar a função f em relação a x, do jeito que você já aprendeu. Então, o primeiro termo tem x, vai ficar 6x vezes y ao cubo. Ok? Aqui, ó. Derivei em x, né? Tranquilo? Mais quem? Mais a derivada aqui em relação a x. É a derivada do Euler, né? E a derivada de Euler de x é o próprio Euler de x. Então, como é que vai ficar aqui? Você vai copiar tudo que está escrito lá. 2 seno de y vezes quem? Vezes o próprio Euler de x, né? Porque a derivada do Euler de x é ele mesmo. Então, não muda nada. Pronto, está derivada aqui a f em x. Beleza? Está feita a derivada. Sabendo disso, você saber que vai ter que derivar f em x em relação ao x. Então, você vai derivar de novo, né? Derivada de ordem superior. Você vai derivar f, essa f de x aqui, em relação a x. De novo, olhando para x, derivada de 6x dá 6. Vai ficar 6y ao cubo. Ok? Mais. Você vai procurar o x aqui. O x está em cima do Euler, né? Então, a derivada de Euler de x é o próprio Euler de x.
Copia tudo que estiver multiplicando. 2 seno de y vezes Euler dx. Não mudou nada. Ok? Pronto. Agora eu vou fazer essa f em x em relação a y. Né? Então, eu vou pegar este resultado aqui, que é a derivada, né, primeira, que é esse cara aqui, que é a derivada primeira, e vou derivar de novo, né? Só que agora olhando para y. Derivada em relação a y é a regra do tombo do y ao cubo, né? Vai dar 18x y ao quadrado mais derivada do seno da cosseno. Então, vai ficar 2 cosseno de y vezes Euler de x, porque copia o próprio Euler, né? Não precisa tirar esse Euler, não. Não precisa acrescentar mais nada, porque a derivada do Euler é ele mesmo, né? Então, derivada do Euler de x, próprio Euler de x. Ó, feito. Os 3 resultados do lado esquerdo. Do lado direito, a mesma coisa. Eu vou ter a derivada da f em relação a y. Então, vou olhar aqui, ó. Aqui tem y? Tem, né? Então, dá o tombo no 3, 3 vezes 3, 9. 9x ao quadrado vezes y ao quadrado. Ok? XY? O que tem um XY, Jonathan? Ah, lá no XY? No XY é só seguir, ó. Você vai olhar para f em x, que é ela que você está derivando, a f em x. Se você for olhar para y, tem uma soma, 2 termos, né? Somando o termo da esquerda, é a regra do tombo, né? Dá o tombo no 3, 3 vezes 6, 18. 18xy ao quadrado. Mais a derivada aqui em relação a y. Derivada em relação a y, derivada do seno, seno de y, cosseno de y. Copia todo o resto. Tá aqui, ó. Beleza? Feito. Beleza, né? Agora a f em y. A f em y, eu vou olhar para essa f e vou derivar em relação a y. Olhando para y, tem y ao cubo, na regra do tombo. 9x quadrado de y quadrado. Mais... onde está o y? Está aqui no seno, né? Derivada do seno é cosseno. Copia tudo que estiver multiplicando, né? 2 cosseno de y vezes Euler. Deixa eu só arrumar aqui. Cosseno de y vezes Euler de x. Então, está aqui. Euler de x. Né? Copiei tudo, está multiplicando o y. Agora eu vou derivar, né? A f em y em relação a x. Como é a f em y em relação a x? Ora, eu vou fazer aqui a derivada olhando para y. Ou para x. Olhando para x, aqui, ó, x quadrado, é a regra do tombo, né? 2 vezes 9 é 18. 18x vezes y ao quadrado. Ok? Mas, estou olhando para essa f em y aqui em relação a x. É a derivada do Euler, né? A derivada do Euler é ele mesmo. Então, continua aí. 2 cosseno de y vezes Euler de x. Tá aí. Feito. Ok? Agora, eu vou derivar a f em y em relação a y. Então, eu vou pegar essa função aqui em cima, que é a f em y, que é essa daqui, ó. Vou pegar essa daqui e vou olhar só para y. De novo, olhando para y, de novo, tem regra do tombo aqui no y quadrado, né? Ele vai dar o tombo para 18. 18x ao quadrado vezes y. Mais. Aqui é a derivada do cosseno de y. Né? O y é parâmetro do cosseno. E a derivada do cosseno, a gente sabe que dá menos seno. Então, eu já vou apagar aqui e vou colocar negativo. Né? Ó, isso aqui vai ficar menos 2 vezes seno de y vezes Euler de
x. Tá aí, ó. Feito. Por que 18? Porque aqui a regra do tombo, né? 2 vezes 9, 18. Ok? Pegou, Marcelo? Ó, regra do tombo. 2 vezes 9, 18. Beleza? Pronto, pessoal, tá feita a derivada, né? Então, o roteiro é simples. O roteiro não é complexo, pessoal. Você tem uma função f, como é que você faz? Você vai derivar ela. Então, você vai ter uma f em x e uma f em y, ok? Depois, o que você faz? Você vai derivar os resultados. Então, da f em x, você vai ter uma f em x e uma f de x em y. A mesma coisa com a f em y. Você vai ter uma f de y em x e uma f de y em y. Né? Ou seja, isso aqui ele vai só crescendo de tamanho. Né? Aí, ó. Então, ele vai sempre crescendo. De uma f, você tem 2 resultados na derivada primeira. A derivada segunda, você já tem mais 4 resultados. E assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Pegaram a ideia? Entenderam? A dificuldade do exercício, ele está no tipo de derivada, tá? Então, é assim, não tem como errar. A sequência é simples. O que vai pegar o exercício mais ou menos seriam a dificuldade da derivada. Se for derivada fácil, tranquilo, né? Se for derivada difícil, um pouco mais complexo. Ok? Beleza? Eu vou fazer agora um exemplo, pessoal, que eu acho interessante se cobrar, né? Ó, eu vou dar um exemplo que está, inclusive, na apostila. Vou resolver ele aqui. Ó, vou colocar ele lá embaixo. Embaixo não, eu vou, na verdade, apagar aqui. Vou trazer lá para cima. Está aqui. Está aí um exemplo. Considere a função, né? F de x, y é igual a x quadrado vezes cosseno de x em y. E encontre f de x em y. O que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer o seguinte. Eu não quero que você faça todos os 6 resultados, né? A meia dúzia de resultados. Eu só quero esse, ó. Quem é esse cara? F de x em y. Né? Qual vai ser esse resultado? A f de x em y. Bom, para eu encontrar, já percebo logo que isso aqui é uma derivada de segunda ordem. Né? Eu quero pegar a função f, derivar em x, e eu quero, na verdade, o resultado da x em y. Então, é direcionado. O resultado é um só que eu estou pedindo. Só que para chegar nele, eu tenho que derivar a função da f em relação a x. Então, vamos lá. Como é que eu derivo a f em relação a x? Eu vou olhar para aqui, para a função, e descubro que é um produto, né? Ó, regra do produto. Ó, regra do produto. X quadrado vezes cosseno de xy. Então, como é que é esse produto? Ora, derivada do primeiro, 2x, vezes o segundo, cosseno de xy. Mais o primeiro, do jeito que está escrito, x quadrado, vezes a derivada do segundo, que é o cosseno de xy. Mas a derivada do cosseno, eu sei que é menos seno. Então, eu não vou colocar menos no meio, eu já coloco aqui, ó. Eu já faço regra de sinal, eu já sei que aqui vai dar negativo. Então, vai ficar derivada do cosseno menos seno de xy, vezes a derivada do parâmetro xy em relação a x, né? Sobra y. Aqui. Pronto, pessoal. Essa é a derivada f em x. Mas eu não quero a f em x. Eu quero a f em xy.
Então, como é que fica a f em x, y? Eu vou fazer em vermelho, tá? A f de x em y é igual. Como é que eu vou achar? Eu vou olhar para f em x, que é a anterior, né, que é essa aqui, e vou olhar para o y, que é o y que eu quero. São dois termos, né? Tem uma subtração de dois termos. Vamos olhar termo a termo. O primeiro, eu só tenho y no parâmetro do cosseno. Então, é a derivada do cosseno. E a derivada do cosseno eu sei que é menos seno. Então, fica menos 2x vezes seno de xy, tá aqui, né? Vezes quem? Vezes x. Por que vezes x? Porque a derivada do cosseno dá menos seno, tá aqui. Copio o parâmetro xy vezes a derivada do parâmetro em y que eu estou fazendo. A derivada de y dá 1, né? Sobra o x no final. Então, está feito aí o primeiro termo, que é esse cara. Agora, vamos olhar para o segundo termo. Então, vai ficar menos. Eu vou colocar aqui um parênteses. Por que eu vou colocar um parênteses? Porque eu já percebo logo de cara aqui que, olhando para y, eu tenho um produto aqui, né? Ó, x² vezes seno de xy vezes y. É um produto de dois termos. Por que um produto de dois termos? Porque eu tenho vezes, ó, produto, e eu tenho y do lado esquerdo e y do lado direito do produto, ó. Então, é um produto de dois termos. Como vai ficar o resultado? Vamos colocar aqui. O primeiro, eu vou chamar tudo isso aqui de U, né? É o primeiro termo. E o segundo termo eu vou chamar de Y. Então, a derivada do primeiro é a derivada do seno. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. x² vezes derivada do seno, cosseno de xy, vezes a derivada do parâmetro desse cara aqui em y, né? Derivada de y dá 1, sobra o x. O que eu fiz, pessoal? Eu fiz a derivada disso aqui, ó. Derivada disso, ó. Olhando para y, porque eu estou fazendo a função em y, ó. Olhando para y, tá aqui, ó. Derivada do seno deu cosseno. Copiei o resto. Só que a derivada do seno dá cosseno. Copio o parâmetro vezes a derivada do parâmetro em y. Derivada de y é 1, sobra x. Tá lá. Ok? Beleza? Agora, vezes quem? Vezes o segundo termo, que é o y. Copiei igualzinho, ó. Esse cara aqui é o meu segundo termo, ó. Copiei igualzinho lá no final, ó. Beleza? Mas, o primeiro termo, exatamente como ele está escrito, deixa eu copiar um pouquinho mais para cá para caber, tá, gente? Então, eu vou copiar lá, x² vezes seno de xy vezes quem? Vezes a derivada, ó, copiei, o primeiro termo eu copiei inteirinho, ó. O primeiro termo é esse, né? Copiei. Vezes quem? Vezes a derivada do segundo, que é y. Qual a derivada de y? É 1. Então não precisa colocar nada. Tá aí. O negativo, qual? Esse seno aqui? Não, não é não. O primeiro termo. O negativo está aqui fora do parênteses, ó. E a derivada do seno não é menos seno, não é menos cosseno. A derivada do seno dá cosseno. A derivada do cosseno é que dá menos seno, né? Então tá aqui, ó. Se eu quiser tirar o parênteses, dá para tirar o parênteses. Aí eu vou escrever em preto aqui, ó. F de x em y. Ó, tirando parênteses de fora, né? F de x em y vai ficar menos 2. Dá para juntar os dois x, né? x² vezes seno de xy menos x ao quadrado. X ao quadrado não, né? Dá para juntar, fica x ao cubo, né? X ao cubo, cosseno de xy vezes y menos x ao quadrado vezes seno de xy.
Tá aí, pessoal, o resultado da função já ajustada. Tirei fora o parênteses, né? Juntei o que era semelhante, que era o x. E o segundo termo, Jonathan, é o y, né? Derivada de y é 1. Seria 1 aqui, ó. Se quiser colocar, pode até colocar, mas... Ó, daria aqui 1, né? Mas não é necessário, beleza? Ó, esse é o primeiro. E esse é o segundo. Tranquilo? Perceberam que a maior dificuldade do exercício não é o que é para ser feito, que é o que eu queria aqui. Eu queria essa solução aqui. Essa era a solução procurada, que é o f de x. A resposta do exercício é só isso aqui, ó. Só que para chegar nela eu precisei derivar uma vez, né? Ó. E aí na derivada segunda surgiu o resultado. Esse é o f de x em y. Pegaram, pessoal? Sim ou não? Dá um tempo para vocês digerirem. E aí? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos? Tranquilo? Mais ou menos, Roberto? Mas o que está errado? Fala aí, porque nós vamos mudar de assunto daqui a pouquinho. Diz aí, qual é o maior dificultador que tem aí? Então, Mônica, mas é assim, é prática, né? Tudo é prática, sabia disso? Quando você está aprendendo a dirigir um carro, por exemplo, a habilitação, se soubesse quanto é difícil dirigir um carro, nossa senhora, uma moto é uma dificuldade enorme. Parece que é uma coisa do outro mundo. Depois que você está dirigindo, meu filho, faz alguns anos aí, que você, 1 ano, 2 anos que você estiver no trânsito, você já se sente o próprio Ayrton Senna. Não acha mais difícil, porque se incorpora aquilo, fica fácil. Então, mas só que é prática. Por isso que eu digo para vocês, isso é um tipo de exercício que não adianta só olhar o professor fazer, né? Se vocês ficarem assistindo eu fazer os exercícios, olhando é fácil. Por quê? Porque eu já estou acostumado a fazer. Então, eu vou fazer. A ideia é não errar, inclusive, nem posso errar, né? Então, parece simples, mas o único jeito de vocês fazerem sozinhos, sem dificuldade, é fazendo. É pegar um dia aí, uma lista de exercício e, ó, pau na máquina. A parte destacado vermelho, beleza. É assim, olha só. Eu simplesmente dei uma simplificada nessa resposta aqui, né? Ó, o que eu fiz? Eu copiei essa parte aqui, e onde tinha x vezes x, eu multipliquei, né? X quadrado, tá? Aí, menos. Eu peguei e tirei o parênteses. Então, fiz regra de sinal, que tem 2 termos, né? Então, ficou menos. Esse x quadrado eu multipliquei por esse x. Então, ficou x ao cubo. Copiei o resto, tá? Aí, ó, menos com mais também dá menos. E aí, copiei a última parte. Tranquilo? Beleza? Então, tá aí, ó. Pessoal, esse também é prática. Eu posso, como já o colega aí falou, a Mônica mesmo disse, fazendo parece fácil, né? Mas se eu fizer 10 desses, vocês vão ver, vão achar simples, talvez. Mas só vão conseguir mesmo sentir a dificuldade fazendo, tá? Então, vamos dar continuidade. Tem uma listinha de exercícios para fazer daqui a pouco. Mas vamos passando o conteúdo que eu preciso chegar. Vou chegar até uma parte do conteúdo, que é a parte que eu vou adentrar agora. Eu vou fazer alguns exercícios para que a gente possa ficar com a ideia mais tranquila. Bom, pessoal, agora eu vou falar de uma outra coisa sobre derivada, que é a continuação, que chama-se regra da cadeia. Tá? Regra da cadeia. O que diz a regra da cadeia? Regra da cadeia quando você tem esse tipo de situação aqui. Ó. Eu vou usar até a relação que está escrita lá no nosso material, né? Lá ele usa DZDT, então eu vou usar DZDT. Então tem lá a derivada de Z em relação a uma variável t, ela é igual a derivada de Z
em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais uma outra parcela, que é a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Então, isso aqui, pessoal, está lá na apostila, tá? Esse material estou tirando lá da apostila, né? Isso aqui chama-se regra da cadeia. E eu já vou falar para vocês como funciona, tá? Então, está lá na página 48 do material, tá? Na página 48. Vamos imaginar o seguinte. Vou explicar para vocês o que é a regra da cadeia. Nós temos uma função z, e essa função z, ela depende de uma função, né? A z, ela depende de x e depende de y. Então, assim é a ideia da regra da cadeia. A função z depende da função x e da função y. Então, é uma derivada parcial. A z depende de x e a z depende de y. Até agora, foi o que nós fizemos até então. É uma função de duas variáveis. Mas digamos que essa função x, que a z depende, ela também depende de uma terceira variável. O x depende de uma função t, né? Então, ela depende de uma função t. E a função y também depende de uma outra variável, que é uma função t. Então, a gente fala a regra da cadeia. Por quê? Porque z depende de x e depende de y. E x e y dependem de uma terceira, que é t, né? Isso é muito comum nas aplicações, porque muitas vezes você é o fabricante de um determinado produto, digamos assim, você vai fabricar qualquer que seja o produto, e você depende de dois tipos de insumo, né? Dois tipos de matéria-prima. Uma matéria-prima A e uma matéria-prima B, né? Então, você depende daqueles dois fornecedores para poder te entregar essas matérias-primas para que você produza. Só que esses fornecedores que fornecem essa matéria-prima para você, para fornecer a matéria-prima X e a matéria-prima Y, eles dependem de um outro fornecedor antes deles que forneça para eles uma matéria-prima T. Então, isso é a regra da cadeia. O mundo funciona assim, né? A ideia da terceirização, né? Eu dependo de alguém, e esse alguém, para me fornecer, depende de quem? De um outro. Então, no final das contas, eu que estou lá no topo da cadeia, dependo de quem? Do cara que está lá no início. É o caso aqui, né? Ó, Z depende de X e Z depende de Y. Legal. Mas o X e o Y dependem também de T. Ó. O X depende de T e o Y também depende de T. Então, no final das contas, o meu Z que está lá no topo, ele depende de quem? Depende do T que está lá no início. Pegaram a ideia, pessoal? A grosso modo, a relação de dependência aí, ó. Eu dependo de alguém e esse alguém depende de um outro. Então, no final das contas, eu que estou lá no final da cadeia, eu dependo do cara que está lá primeiro. Pegaram essa ideia? A ideia em si da regra da cadeia? Sim ou não? É uma corrente. Mesmo, a ideia é essa mesmo, Mônica. Cadeia, corrente. A ideia. Essa fórmula grandona, bonitona aqui, a gente vai usar depois. A princípio, você tem que entender exatamente isso. Ó. Vou colocar aqui, por exemplo, um exemplo bem tranquilo. Ó. Digamos que o meu Z, ele depende do X e ele depende do Y, correto? Beleza. Mas o meu X depende de uma coisa chamada T e o meu Y também depende de uma outra coisa chamada T. Essa é a ideia da regra da cadeia. Ó. O meu Z depende do X e do Y, mas o X depende do T e o Y também depende do T. Então, no final das contas, o meu Z, ele vai depender de quem? Ele vai depender do T. Tá? O que está lá no topo depende do cara que está lá no início. Essa é a parte fundamental aí do que você tem que entender.
Beleza? Bom, mas aí, se eu entendi, então, que o Z depende do X e o Z depende do Y, de contrapartida, esses dois caras dependem de uma terceira variável que está lá no início, que é o T, então, no final das contas, o meu Z depende também do T, né? Esse cara aqui, ele depende também do T. Por quê? Porque está dependendo de alguém que precisa do T. Beleza? Na prática, como é que funciona isso? Vamos lá. Vamos colocar um exemplo aqui. E para isso, ó, a gente tem uma fórmula, a fórmula da regra da cadeia. Só seguir esse formulário, gente. A fórmula não tem segredo. Ó, vou pegar um exemplo que está na apostila. Ó, um exemplo aqui. Exemplo de número 1. Ok, aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Paste. Pronto. Deixa eu aumentar o tamanho. Tá aqui, pessoal. Ó. Exemplo 1. Considere a função z. Então, tá aqui a função z. O z depende de quem? De x e de y. Vou até escrever ele aqui de novo embaixo. Ó. O meu z, ele é igual a quem? Ele é igual a 4x ao quadrado, x, vezes y ao quadrado, mais seno de x. Então, essa é a função do z. Bom, ele depende, então, do x e do y, ok? Tá aqui. Mas, de contrapartida, o meu x depende de uma outra variável, que seria 2t ao quadrado. E o meu y também depende de uma outra variável, que também é o t, 8t. Então, tá aqui, ó. Ok? Tá aí bonitinho, ó. A função. O z depende do x e do y, e o x depende do t, e o y depende do t também. Então, no final das contas, o meu z depende de quem? Ó, o meu z depende do t. Está lá no início. Isso aqui vai ser igual a quem? Agora é só montagem de fórmula, pessoal. A montagem da fórmula é tranquila. Ó. O meu z depende do x. É o que você já aprendeu. Mas, de contrapartida, o meu x depende do t. Ok? Mais uma segunda parcela. Qual é a segunda parcela? O meu z depende do y, né? Isso também você já aprendeu. Mas o meu y depende de quem? Depende também de um t. Então, essa é a fórmula deduzida. Aí, ó. Ok? Aqui é a fórmula. Agora é só resolver o exercício. Então, vamos lá. Ó. Qual é a função do principal? Está aqui a função de z, né? Então, vamos começar usando a fórmula. Ó. dz dt. Então, vamos lá. Ó, estou usando a fórmula. dz dt. É igual. dz dx. Então, quem é dz dx? Eu vou olhar para a função z e vou derivar ela em relação a x. Derivada de 4xy quadrado é 4y ao quadrado. Ok? Olhando para z em relação, ó, dz dx, ó, olhando para x. Derivada de x é 1, então sobra 4y quadrado. Mais derivada do seno de x dá cosseno de x. Mais cosseno de x. Pronto, ó, vou até colocar entre parênteses para você saber o que eu fiz aqui. Ó. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz dz dx. Olha o dz dx aqui. Ó, dz dx. Beleza? Vezes. Vamos colocar o vezes aqui. Vezes. Vezes quem? dx dt. Ora, x em relação a t, né? Em relação a t é regra do tombo. 4t. Tá aí. Pronto, ó. E esse cara aqui é dx dt. dx dt. 4t. Ok? Mais. Vamos colocar aqui um mais. Mais quem? dz dy. dz dy. Ora, dz em relação a y é soma de dois termos, né?
Relação a y, regra do tombo, 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 8x, y. Tá? Ó, derivei z em relação a y. Mas, derivada de seno de x em relação a y é zero. Então, não precisa colocar nada, né? Só ficou esse, tá? Vezes quem? Vezes agora dy dt. Quem é dy dt? É esse cara aqui, ó. Qual é a derivada de y em relação a t? Derivada de 8t é 8. Pronto, pessoal, terminei. Tá feita aqui a derivada. Ó, termo a termo, ó. Esse cara aqui, esse sujeito aqui, em vermelho que eu coloquei, esse é dz dx. Esse carinha aqui é dx dt. Esse cara aqui é dz dy. Opa, apertei o botão aqui. Deixa eu tirar. Dz dy. E esse último sujeito aqui é dy dt. Aí, pessoal, os 4 termos da fórmula, né? Então, está colocado aqui, ó. Essa é a solução da nossa regra da cadeia. Pegaram, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Mais ou menos? Se for mais ou menos, pode colocar, pessoal. A gente fala de novo, mostra. Eu vou fazer mais um, porque eu quero que vocês peguem o macete de como fazer. A do 8xy, tá? Eu faço de novo, ó. Por que 8xy? É a derivada de z em relação a y. A derivada de z em relação a y. Derivada de z em relação a y. Regra do tombo, né? 2 vezes 4, 8. 8xy. Pegou agora, mano? 8xy. Ó, derivada do z em relação a y. Pegou? Entendeu aí? Então, pegou a ideia, né? Tranquilinho, né? Tranquilo. Eu vou fazer mais um, tá, gente? Deixa eu pegar aqui da própria apostila, para a gente entender mesmo, para que vocês consigam entender como fazer. Deixa eu pegar um aqui que eu tenha. O outro aqui, ele pede uma maior. Deixa eu só pegar. Eu vou colocar uma que eu mesmo vou inventar aqui na hora. Ah, tá, não, tranquilo. Aqui a gente... Então, tomar um certo cuidado, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó, uma função, exemplo 2, tá? Dado, né? Dado z igual, vamos colocar assim, 3 Euler de 2xy quadrado, isso, vírgula, x igual a 5 seno de 2t e y igual a, vamos colocar assim, vou colocar não funções difíceis, não, funções tranquilas. 5t ao cubo. Pronto, tá aí. Ponto. Encontre derivada de z em relação a t. Então, tá aqui, né? 2 pontos. Eu quero dz dt, ou seja, z depende de x, depende de y, mas x depende de t,
e y também. Então, na hora de calcular isso daqui, eu já sei como a fórmula é constituída, né? A fórmula diz o seguinte: derivada de z em relação a t é igual a derivada de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a t mais a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Ok? Isso aqui é a fórmula. O formulário sempre vai estar ao lado de vocês. É só você completar a fórmula, né? Ó, tá aqui, ó. É uma resposta só. dz dx vezes dx dt. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a solução? dz dt é igual. Primeiro, dz dx. Então, eu vou olhar para a função z em relação a x, né? É a regra do Euler. E a regra, ó, o x está no expoente do Euler, né? A regra do Euler fala o seguinte: copia o Euler igualzinho e multiplica pelo resultado da sua derivada, né? Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes Euler de 2x y ao quadrado vezes a derivada do expoente em relação a x. A derivada do expoente em relação a x é a derivada do x. Então, sobra 2y ao quadrado. Pronto, pessoal. Isso aqui tudo é o dz dx. Pegaram? Ó, isso aqui inteirinho é o dz dx. Ó, é o z em relação ao x. Copio o Euler igualzinho vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente em relação a x, derivada de 2x dá 2. 2y ao quadrado. Pronto. dz dx está feito. Vezes quem? Vezes agora dx dt. Ora, x em relação a t é a derivada do seno, né? A derivada do seno é cosseno. Então, vai dar como? 5 cosseno de 2t vezes 2. Então, eu já vou colocar até de forma simplificada. Ó. 10 cosseno de 2t. Né? Aqui, ó. Esse cara aqui, 10 cosseno de 2t, é a derivada de x em relação a t. Ó, derivada de x em relação a t. Dá 5, derivada do seno é cosseno, então fica 5 cosseno de 2t, vezes a derivada do parâmetro, que é 2. 5 vezes 2 dá 10. Então tá aí. Colocada aí a derivada do x em relação a t. Agora, mais a derivada do z em relação a y. Ora, z em relação a y. De novo, regra do Euler, né? Porque o y é expoente do Euler. Então, como é que vai ficar? 3, copia o Euler igualzinho, então vai ficar 2x y ao quadrado, vezes a derivada do y. Ora, a derivada do y aqui no expoente é a regra do tombo, né? 2 vezes 2 vai dar 4. 4xy. Ok? Tá aí, ó. Toda essa parte aqui é a derivada de z em relação a y. Tá aí. Z em relação a y. Vezes quem? Vezes, agora sim, a derivada de z em relação... desculpa, a derivada de y em relação a t. Y em relação a t. Ora, y tá aqui, ó, em relação a t. Regra do tombo, né? 15t quadrado. Tá aí, pessoal. Pronto, feito aí a derivada. Somente o y? Sim, somente o y. Aqui, ó. Derivada do y. O y é um expoente do Euler. Copio o Euler igualzinho. Copiei o Euler igualzinho. Né? Cadê? Aqui. Copiei o Euler igualzinho. Vezes a derivada do seu expoente. A derivada do seu expoente em relação a y. Regra do tombo. 2 vezes 2, 4. 4x vezes y. Não, x você copia. Ok, Rebeca? Ó. Tá feito aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou até dar uma destacada, ó. Esse sujeito aqui
é o DZ dx. Esse carinha aqui é o dx dt. Esse sujeito aqui, esse cara todinho aqui, é o meu dz dy. E esse último aqui é o meu dy dt. O 2? Sim, porque na verdade assim, você é a regra do tombo, né? 2 vezes 2, 4. Ou você coloca 2 vezes 2 vezes x vezes y. Mas já coloca 2 vezes 2, 4, né? Tá aqui. Pessoal, pegaram aí a regra? É fórmula. É só seguir fórmula, tá? Beleza? Pegaram aí, pessoal? Tranquilo? Por que ficou 10, Natália? Porque aqui é a derivada do x em relação a t, né? Então, é essa função aqui, ó. X em relação a t. A derivada do seno dá cosseno. Então, ficaria 5 cosseno de 2t vezes 2. Porque a derivada de 2t dá 2. 5 vezes 2, 10. Ok? Bom? Certinho ali? Beleza. Pessoal, olhem bem para a cara desse exercício. Dá uma olhadinha, vê se você realmente entendeu a construção dele. Que agora a gente vai aumentar um pouquinho. E aí, legal? Legal, né? Então, vamos continuar, então, tá? Sempre numa crescente. Porque em dz dx ficou 2y ao quadrado? Deixa eu ver aqui, dz dx. dz dx ficou 2y ao quadrado. Porque aqui, ó, no dz em relação a x, o x ele é expoente do Euler. Então, você copia o Euler igualzinho, né? Vezes a derivada do expoente do Euler em relação a x. A derivada de 2x é 2, né? A derivada de x dá 1, o x vai sumir. Aí fica 2y quadrado. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Pegou? Pegou aí, papo? Beleza. Então, assim, agora a gente vai aumentar um pouquinho aí a sopa de letrinhas, né? Ó, vou colocar aqui agora um próximo. dz e o dy é a derivada do z, do mesmo jeito que foi feito, o Ruse. Se você for fazer o z em relação ao x, o x é expoente do Euler, né? Então, ó, copia o 3 porque está multiplicando. O Euler, você copia igualzinho, vezes a derivada do seu expoente. É a derivada do Euler, né? Como é que é a derivada do Euler? Euler de U vezes U'. Ou seja, copia o Euler igualzinho, vezes a derivada do seu expoente. A derivada do expoente em x, a derivada de x dá 1, fica só 2y ao quadrado. Agora, quando você for fazer o z em relação a y, o y também é expoente do Euler. Então, ó, dz dy. Dz dy, copia o 3, copia o Euler igualzinho, vezes a derivada do expoente em y, regra do tombo. 2 vezes 2, 4. 4x vezes y. Tá aqui. Beleza? Pessoal, de novo, é derivada, tá? É a tal da derivada, que só tem um jeito, é praticando, aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. Tem que praticar, praticar e praticar cada vez mais. Beleza? Bom, agora eu vou colocar um pouquinho maior. Um pouquinho só. Deixa eu só apagar aqui para poder ter espaço, né? Pronto, tá aqui.
Agora, pessoal, tem uma continuação dessa forma, um pouquinho maior, né? Mas assim, a ideia é a mesma. Você tem uma função, digamos assim, você tem um z, vou até escrever aqui, ó, um rascunho, tá? Você tem um z agora, e esse z, digamos que ele depende de x e ele depende do y. Então, tem aí da mesma maneira que o anterior, tá? É um z que depende do x e o z depende do y. Mas digamos que o meu x, ele dependa agora de duas variáveis, né? Esse meu x, ele vai depender aí de uma variável u, sei lá, u, e também vai depender de uma variável v, tá? Ok? E o meu y, a mesma coisa. O meu y também vai depender de uma variável u e de uma variável v. Aqui. O que aumentou nessa jogada? É assim, o z continua dependendo do x e do y. Mas, de contrapartida, o x não depende apenas de uma variável, ele depende de duas. De duas variáveis. E o y também. Lembra que eu falei que o nosso anterior, o z dependeria do t no final das contas, porque é o que está no topo pela base, né? Agora, o meu z depende de x e y, e o x e o y também dependem de duas. Isso, então, vai mostrar que o meu z, na verdade, né, o meu z, no final das contas, ele vai depender do u, e o meu z vai depender do v. Porque no primeiro modelo, o z dependia de t, porque o x e o y dependiam apenas da variável t. Agora, como o x e o y também dependem de duas, então nós temos duas soluções. O z lá no topo depende da base u, e o z lá no topo depende da base v. Aumentou, né? Está aqui, ó, a fórmula. Deduzindo a fórmula de novo, né? Então, agora aumentou, ó. O meu z, ele vai depender de u. Por quê? Porque o meu z depende de x. Consequência, o meu x depende de u. Né? Mais o meu z depende do y, vezes a parcela do y. Mas o y depende também de u. Isso é um resultado. Segundo resultado, o meu z, ele depende do u, mas também depende do v. Por isso ele gera z depende do x, o meu x depende do v. Mais o meu z depende do y, o meu y depende de v. Então, agora, pessoal, nós vamos ter dois resultados possíveis, né? Dois resultados possíveis para a nossa derivada, né? Regra da cadeia. Por que tem duas respostas? Porque agora, como o x depende do y e o x depende o z depende do x e o z depende do y, e cada uma delas depende de duas, então, obviamente, o z vai depender do u e o z vai depender do v. Ok? Fica maior. Só a única diferença é essa, mas a fórmula você não tem como errar, não, pessoal. É só seguir receita de bolo. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Como é que você vai fazer isso, pessoal? Fazendo. É aquele negócio que eu disse agora há pouco. Isso aqui é prática. É assim. Exemplo 1. A função z, ela depende... Vou escrever ela aqui embaixo. Ó. A função z, ela... Opa. Copiar a função de novo aqui. A função z, ela depende do x e depende do y. Então, tá aqui, né? Ok?
A minha função x, ela depende do u. E do v. E a minha função y também. Está aqui, ó. Essas são as relações que eu tenho no exercício. Tá? Então, o z depende de x e o z depende de y. O x depende de u e v, e o y depende de u e v. Então, para isso, eu vou ter dois resultados, então. Por quê? Porque se eu vou olhar para a regra da cadeia, eu vou pegar quem está no topo, que é o z, e vou fazer em relação ao que está na base. Só que na base agora eu tenho duas. Então, vamos fazer por etapas. Primeiro, vou botar em vermelho aqui. A minha variável z, olhando para a base, ela depende de u. Ok? Isso quer dizer o seguinte, que z depende de x e x depende de u. Mais, a segunda parcela, o meu z depende de y e o meu y também depende de u. Aí. Beleza? Bom, feito esse cara aí, agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o resultado, olhando para a fórmula, a receita de bolo. Então, vamos lá, ó, pau na máquina. Derivada de z em relação a u. Igual. Primeira coisa a fazer, dz dx. Então, vou procurar o z aqui, em relação a x. Regra do tombo. 6x ao quadrado vezes y ao quadrado. Pronto, ó. Isso que eu acabei de fazer aqui é o dz dx. Olhei para o z em relação ao x. Vezes, vamos lá. Agora eu vou olhar para o x em relação ao u. Ó, x em relação ao u. É a regra do Euler, né? Derivada do Euler de u é o próprio. Então fica Euler de u vezes seno de v. Aí. Como é que é a regra do Euler? Copia o Euler igualzinho, né? Vezes aí, copia o que estiver multiplicando o Euler. Né? Variável u. Agora mais. Próxima parcela. É o z em relação ao y. Z em relação ao y. Opa, o y está aqui. Y quadrado, regra do tombo, né? 2 vezes 2, 4. 4x ao cubo vezes y. Né? Tira 1 lá em cima. Aqui, ó. Esse cara aqui é o dz dy. Dz dy. Vezes dy du. Olha o y aqui em relação a u. É a regra do cosseno, né? Cosseno de u. Nós já sabemos que a derivada do cosseno de u é menos seno. Então, eu já coloco o negativo aqui na frente, ó. Vai ficar vezes, né? Eu vou ter que, de todo jeito, mudar. Eu vou colocar, por enquanto, o sinal de vezes aqui, vou colocar entre parênteses, ó. Então, esse cara aqui, ó, dz dy, vezes dy du. Vou colocar entre parênteses porque tem negativo, tá, gente? Então, vai ficar assim, ó. Menos 2v vezes seno de u. Pronto, pessoal, tá feito aí, ó. Esse cara aqui é o resultado da função dz du. Derivada de z depende de u. De novo, repassando aqui para quem não entendeu, ó. Esse sujeito aqui é o meu dz dx. Esse carinha aqui é o meu dx du. Esse carinha aqui é o meu dy, desculpa, dz dy. E esse último aqui é o meu dy du. Pegaram, pessoal? Dúvida em alguma passagem aqui? Tranquilo? Ó, eu fiz o dz em relação a u. Pegaram? Dúvidas nessa montagem aqui?
Tranquilo por enquanto, né? Pessoal, é derivada, só derivada. E usar a fórmula. Feito aí? Posso passar para o próximo? Vou fazer dz, dv agora. Tranquilo, né? Ó, eu fiz a derivada de z em relação a u. Agora, olhando para o topo em relação à base, eu tenho que fazer o z em relação a v. Ok? E o z em relação a v, eu já vou montar a fórmula aqui, ó. Vou colocar em vermelho, ó. A derivada de z em relação a v. Isso aqui vai ser igual a derivada do z em relação a x vezes a derivada de x em relação a v mais a derivada do z em relação a y vezes a derivada de y em relação a v. Ok? Vamos lá. Fazendo. Derivada de z em relação a v. Igual. Primeiro, dz dx. dz dx. dz em relação a x. Regra do tombo, né? 3 vezes 2, 6. 6x quadrado vezes y ao quadrado. Tá aí, pessoal. Esse dz dx está feito. Eu derivei z em relação a x. Vezes dx dv. Ó, derivada do x em relação a v. É a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar Euler de u, você copia, porque está multiplicando apenas, né? A variável. Você vai ter cosseno de v. Feito. Derivei aqui, ó. Seno, cosseno. Agora, mais da fórmula, né? dz dy, derivada de z em relação a y. Regra do tombo, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 4x ao cubo vezes y. Vezes. Então, está feito aqui, ó. dz dy. Derivei z em relação a y. Aí, esse cara aqui. Vezes. Vezes quem? A derivada de z, a derivada de y em relação a v. É a derivada do 2v, né? A derivada do 2v é 2. Então, você copia o resto. 2 cosseno de u. Tá aí, pessoal. Feita a derivada. Toda dividida aqui, bonitinho, ó. Esse cara... Opa, coloquei azul, né? Não, é vermelho aqui. Esse cara aqui é o dz dx. Esse sujeito aqui é o dx dv. Esse sujeito aqui é o dz dy. E esse cara aqui é o meu dy dv. Pronto. Feito. Pessoal, esses são exercícios que requer que você faça várias vezes para que você não tenha dúvida. Não adianta, porque se eu fizer 10 exercícios desse tipo, eu vou usar a lógica, você vai entender a lógica. Mas você só vai realmente conseguir fazer fazendo sozinho. Beleza? Então, tá aí, feita a regra da cadeia, né? Esse exercício de regra da cadeia, eu tenho até lá no nosso material uma aplicação lá resolvida, né? Tá lá na apostila, mas eu não vou resolver ela na aula de hoje, não, tá? Eu vou deixar ele para quando a gente voltar depois. Não vou falar de aplicação agora, não. Vou falar só de parte algébrica, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente tem um último assunto, que é o plano tangente, né? Plano tangente. Pessoal, perguntas sobre esse modelo da regra da cadeia? Conseguiram digerir aí tranquilinho? Não? Mais ou menos? Dê uma olhada aí, se tiver alguma pergunta a fazer. Sem perguntas? Tranquilo? Se está tranquilo, então, beleza, né? Mas vamos lá. Pessoal, a última coisa que eu vou mostrar para vocês agora sobre derivada é como tirar o plano tangente, tá? O plano tangente não é difícil de calcular, não. Ele é bem tranquilinho para tirar o plano tangente.
O que é o plano tangente? Pensa no seguinte, pensa que você tem, tenha um objeto em 3D. Por exemplo, você tem lá uma bola, né? Você tem lá uma esfera, né? Uma bola, uma esfera. Se você escolher qualquer ponto da bola, qualquer ponto, você consegue tirar dele um plano tangente. Por quê? Porque nesse ponto da bola, por exemplo, você vai ter ali, como se fosse um plano que passa ali, que tangencia aquele ponto, né? É um plano, que a gente chama plano tangente. É como se você pegasse uma esfera, uma bola, e encostasse nela uma chapa, né? Uma folha, em qualquer ponto da bola. Então, qualquer que seja o ponto daquela esfera, você tem ali a ideia de um plano tangente. Uma imagem de um plano tangente, eu vou pegar aqui, vou copiar. Por exemplo, está aqui, ó, uma imagem do que é um plano tangente. Tirei lá do material, ó. Se você pegar, por exemplo, a origem, que é esse ponto aqui, você percebe que você tem aqui a ideia de uma malha, né? Uma esfera, assim, ó. É como se fosse uma malha mesmo, ó. Um objeto, né? Então, nesse ponto aqui, ó, você tem um plano que tangencia esse ponto, né? É a mesma ideia se você tivesse qualquer que fosse um objeto e naquele ponto você passasse, encostasse nele uma placa, uma folha. Essa placa, essa folha que a gente encosta nele, a gente fala que é um plano, né? Que é uma planificação, né? Ele é um plano que está tangenciando aquele ponto. E como é que eu calculo esse plano tangente? Então, eu vou mostrar para vocês como calcular o plano tangente. Também é uma fórmula deduzida, tá, pessoal? Eu vou copiar essa fórmula deduzida do plano tangente. Então, deixa eu puxar aqui, ó. Vou só trazer isso aqui mais para cá. Pronto, deixa eu colocar isso aqui em cima. Aproveitar bem a folha. Né? Então, digamos que isso aqui é um plano tangente. Né? Então, se isso aqui é um plano tangente, a fórmula para calcular esse plano tangente... Opa, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu copiar aqui a... Pronto. Ó, uma equação do plano tangente do gráfico F, num ponto, é dada por... Então, você tem Z menos F, né, no ponto, igual a F aplicada no ponto, vezes X menos a coordenada X do ponto, né, mais a F, de novo, em Y, vezes Y do ponto. Pessoal, é assim, ó, se eu tenho que calcular o plano tangente, eu vou achar o quê como plano tangente? É uma função, né? Então, eu tenho que encontrar uma função que vai me dar esse ponto do plano tangente. Como é que eu chego nesses valores? Eu preciso calcular usando essa fórmula aí. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou pegar um exemplo, o exemplo 1 do próprio material que está colocado lá. A tela está ficando preta? Deixa eu só ver aqui se eu fechar e abrir de novo, tá? Pronto, fechei. Agora eu vou abrir de novo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Pronto, voltou? Plano tangente. Voltou, né? Voltou, Vitória. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só pensar uma coisa aqui, rapidinho, pessoal. Deixa eu só pegar um negócio, pegar aqui a lista, né? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Plano tangente. Eu não vou falar de plano tangente nessa aula, não, viu? Eu vou parar a matéria, ó, vou apagar esse cara aqui. Pronto. Por que eu não vou falar de plano tangente agora?
porque eu vou aplicar a prova para vocês, agora que já estamos próximo do final da aula, né? Ainda tem mais uma etapa, mas está próximo do fim. Eu acho que está todo mundo que precisa na sala de aula. Semana que vem, eu vou aplicar uma prova, tá? Deixa eu até fechar aqui e voltar para mim, que é melhor. Pronto, voltou para mim. Então é assim, ó, semana que vem eu vou aplicar uma prova para vocês. Essa prova eu vou postar lá no Canvas. Então é uma provinha, para mim é uma prova oficial do bimestre, tá? Então desse primeiro bimestre. Vocês me entregaram uma atividade, até a data de ontem, né? Postaram a atividade. Quem me entregou a atividade, eu já vou dar um ponto direto. Então, aqueles que já têm atividade, vai valer 1, ok? Quem entregou já está com 1 na média. E eu vou aplicar uma prova na semana que vem, valendo 4. 4, ok? 4 pontos. E, então, estou somando 5 no total. Essa prova, como vai ser? É uma prova que eu vou postar na segunda-feira, dia 22, dia 12, semana que vem. Ela vai estar disponível para você a partir das 0 horas de segunda-feira. Então, quando der lá 0 horas de segunda-feira, ela já vai entrar no sistema, no Canvas. Vai estar à disposição para você fazer. Essa prova, como é que vai ser? Ela vai ser de múltipla escolha. Serão 8 questões. É claro que é prova que você vai ter que fazer para saber o resultado, né? Você vai ter que fazer na mão, de qualquer forma. Só que eu vou colocar como múltipla escolha os resultados, tá? Então, serão em forma de teste. Vai estar postada a partir das 0 horas de segunda-feira, dia 12, e você vai entrar lá e fazer essa prova para mim. Ela vai fechar às 23 horas e 59 minutos do dia 12, que é segunda-feira. Então, serão 8 questões, valendo meio ponto cada uma, para totalizar 4. Ok? Então, essa será a nossa prova no dia 12, na segunda-feira que vem. Na segunda-feira que vem, então, vai ter aula? Não, eu não vou passar matéria na semana que vem. Semana que vem, para mim, é semana de aplicação de prova. Isso. O que cai na prova, Milena? Tudo até a aula de hoje. Até a regra da cadeia. Então, esse será o conteúdo da nossa prova. Como é que você vai estudar para a prova? É só assistir as aulas, né? Ou o material de apoio, né? O material de apoio é até a página 49. É a página 49 do material da apostila que eu deixei no Canvas, tá? Então, será até esse local a nossa provinha. Pessoal, eu não vou dar aula no dia 12, não terá aula. Por que não vai ter aula? Porque a prova, como é uma semana para fazer uma prova, é um dia para fazer a prova, eu não vou passar a prova no final de semana, nem nada disso. Tem aluno que optou pelo horário de aula à noite, porque só tem a noite para estudar. O cara tem prova, tem trabalho durante o dia, se é a situação dele, né? Então, pode ter outra obrigação. Então, ele vai usar o horário de aula para fazer a prova. A correção da atividade, Ingrid, eu posso até postar depois o gabarito, tá? Isso não é um problema, não. Mas, assim, bastante coisinha que tinha na atividade, né? Eu posso passar o gabarito resolvido, isso não tem problema, não, ok? Mas, assim, na semana que vem, então, utilize o horário de aula para fazer a prova. Então, não vou dar prova. Vai estar postado lá no sistema, a provinha, e a prova vai estar disponível das 0 hora de segunda, dia 12, até as 23h59 no mesmo dia 12. Se você não usar esse período para fazer a prova, ela fecha e você perde a sua prova. Ok? Pessoal, muito importante, dos alunos que estão na sala, entenderam? Tá ok para todo mundo? Se você entendeu, dá um sim. Tem 43 pessoas na sala. É um contrato que estamos fazendo aí para ver se todos entenderam. Se você não se manifestar,
É sinal que você não entendeu, senão depois você me pergunta no final. Mas eu não sabia que tinha prova. É. Não, é exatamente isso. Então, Alisson, prova no dia 12. A prova vai estar disponível no sistema do Canvas para você entrar e fazer uma vez. Tá lá. É múltipla escolha, 8 questões. Estará disponível das 0 hora do dia 12, que é na segunda-feira, até as 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, dia 12. É o horário que você tem para entrar e fazer a prova. Ok? Vai ter aula? Não, utilize o horário da aula para fazer as provas. Para fazer a prova. Não, Milena, se você tiver transferida para a minha turma de manhã, se você tiver para terça-feira de manhã, a prova será na terça-feira, no mesmo esquema. Das 0 horas, 23h59, tá? Mas para quem for fazer a prova dessa turma, está disponível segunda-feira. Beleza? Ok, então, para todo mundo, está compreendido? Prova na semana que vem. Não haverá aula. Eu deixarei o recado, um aviso lá no Canvas durante a semana sobre a regulamentação. Mas, então, segunda-feira, dia 12, não terá aula, terá prova. Beleza? Claro para todo mundo? Está claro para todo mundo? Então, pessoal, eu não vou continuar com o conteúdo, porque senão acaba misturando aí para o dia da prova. A prova cai até regra da cadeia. Foi o último assunto que eu dei hoje. Beleza? Se está ok para todo mundo, pessoal, a aula termina agora aqui. Vou parar a gravação da aula, inclusive, para não ter problema aí de misturar os assuntos. Tranquilo? Então, para aqueles que já está tudo ok, se quiserem já sair, estejam tranquilos, estão dispensados, não vou passar mais conteúdo, mas ainda vão estar por aqui. Para qualquer dúvida, se alguém tiver alguma pergunta fazendo, eu vou ficar por aqui, beleza? Para aqueles que estão saindo, um bom descanso aí, uma boa noite para você. E prova semana que vem, não esqueça, hein? Deixa eu parar, inclusive, a gravação. Pronto, vou parar de gravar, parei.